Hello, student. A gente está aqui outra vez, eu estou aqui outra vez para a gente fazer outra aula. Espero que você esteja gostando das aulas. Então vamos para a aula de hoje. É a leitura de infográficos em língua inglesa, né? Muita coisa que a gente está falando aqui que é de língua inglesa, que serve e adapta perfeitamente à língua portuguesa, leitura, né? Eu até falei em outras aulas, negócio repetindo aqui até agora, do PISA, aquele programa de avaliação internacional, que é feito na leitura. Não existe prova do PISA com o nome de prova em língua portuguesa, prova em francês, né? Leitura. Então, até a avaliação externa classifica os alunos, que é uma prova classificatória, o PISA, pela leitura, né? Então, leitura é muito importante. Ou você está, igual eu falo, a gente ou está lendo, ou está recebendo uma comunicação, ou está mandando. Então, Infographics Reading Comprehension seria a compreensão na leitura dos infográficos. E o que é importante, né, nessa leitura, help students become independent reader. Então, a primeira coisa que essa leitura transforma o estudante independente. Então, a gente quer fazer, na língua inglesa também, um estudante independente, como a língua portuguesa, que vai saber diferenciar, fazer a diferença de fato e opinião, fazer a diferença. Então, até o que é confiável, o que não é, a gente até vai abordar esse assunto mais tarde, que é as fake news, que é muito importante também, ligadas à língua inglesa. Então, provide understanding of complex information. Ela fornece a interpretação, o entendimento de muitas informações que seria impossível de passá-las com um texto. Não tem condição. O infográfico entra nisso aí e resolve esse problema. Grab the reader's attention. Ela puxa a atenção do leitor, né? Como o texto jornalístico, o texto da revista, com figuras, com ilustrações, com ícones, ele puxa, então ele atrai. Olha, eu leio um infográfico, às vezes como a gente entende a coisa, né? Então, como aprimorar? Sempre eu estou nas aulas fazendo um desafio. Como identificar o inglês no dia a dia, que serão de outras aulas. A de hoje é a seguinte: como aprimorar a língua inglesa de outros componentes, com relação a outros componentes, né? Porque ela tem, de forma interdisciplinar, ou com a matemática, ou com a língua portuguesa, ou com a arte. Então, o meu desafio de hoje é esse: como ligá-la. Aí eu peguei um infográfico do coronavírus, porque é um assunto que você abre a internet, você vai navegar, é o assunto que está do dia, né? Então, a gente vê: how contagious is the coronavirus? Average number of people infected by an individual with the following. Então, outra coisa, primeira coisa, estudante, para você saber, para decodificar palavras conhecidas. Tem a figura, o assunto, que é o conhecimento prévio que está acontecendo, que vai te levar a interpretar, e as palavras universais, olha lá, palavras cognatas, number, people infected, você já sabe o que é mais a figura, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra as doenças. Measles é o sarampo, measles. Você tem smallpox, polio, mumps, cachumba, HIV, AIDS, SARS, influenza. Então, a gente vê aqui que realmente ela é bem mais contagiosa que o Covid. Então, o gráfico que você entende direitinho, a figura aqui. Então, você vai, depois tem a smallpox, que é a varíola, depois você tem a cachumba e você tem o Covid, o Covid-19, que é o coronavírus. Então, fica muito claro. Então, aqui a informação que é mais importante é que measles, que é o sarampo, que é muito mais contagiosa. Então, eu tornei a informação clara. Não precisa saber inglês, não. Você olhou aqui, você vê, né? Você consegue decodificar. Agora, peguei esse gráfico aqui para mudar um pouco de assunto, porque tudo é coronavírus, não sei o que, também enjoa, né? Quarantine, e tudo é quarantine, não sei o que, do inglês. Então, a gente pegou um texto aqui da Leaning Tower of Pisa, um monumento, né, da Itália. Então, a gente vai ver um monte de desenho, um monte de coisa aí. Então, vamos começar a tomar sopa pelas beiradas, né? Interpretar, né, assim. E quando a pessoa tem um grande conhecimento linguístico, que a gente fala, conhecimento linguístico, vocabulário e gramática, ela sabe, domina a língua.
mas a gente quer desenvolver no estudante essa capacidade, aumentando o vocabulário, aumentando a gramática, mas ele tem que basear do que ele sabe, partir do que ele sabe, porque ele não sabe, e ir tomando a sopa devagarzinho pelas beiradas, né? Então, você tem aqui, vamos analisar esse infográfico aqui. Leaning Tower of Pisa, fica na Itália. Então, uma informação que a gente já tem é uma linha do tempo, uma timeline, que é muito usada em história, né? Então, eu acho assim, por exemplo, o estudo do infográfico é igual as questões do PISA, que a gente analisa muito, você não sabe qual o componente que é. Quando a gente fala componente estudante, está se referindo à matéria. Estou trocando em miúdos para você aqui. Componente de história é a matéria, que muitos falam matéria, a gente usa a palavra componente, que é uma parte, né? Então, você vê uma questão dessa no PISA, ou em qualquer avaliação, mesmo no Enem, ué, que matéria que é essa? Que componente? É geografia, história, ciência? Aí que a coisa está bem bolada. Porque você sente que tem coisas da geografia, as coisas se unem. Geografia tem história, tem matemática. Porque a gente não vai ler um negócio, agora eu vou puxar a geografia, agora vou... Né? A gente é tudo. Vou usar o conhecimento geográfico que eu tenho, vou usar o conhecimento da história que eu tenho, de língua portuguesa, de tudo, né? Conhecimento prévio todo para mim interpretar aquela... Então, a gente tem aqui, na linha do tempo, a timeline da Torre de Pisa. Então, você tem 1173, a construção dela, construction begun, construction finished. Construction finished. E aqui a restauração dela, né? E aqui o perigo da tower in danger of toppling. Então, aqui nessa linha do tempo, você já fala uma coisa. Construir, begun, finish, qual o tempo que demorou a construir? A informação que o aluno... Ué, mas quanto tempo que demorou a construir essa torre? Então, a gente faz a conta lá, ó. Então, aí que está ligando com a matemática, o infográfico. 196 years. 196 anos. Bastante tempo, né, na antiguidade. Então, a gente já tem. Aí você pode localizar outras coisas aqui, atual, dentro da linha do tempo. A história usa demais isso. Então, esse infográfico se valeu. Então, já tem informação que eu peguei. 196 anos que demorou para construir essa torre. Aí eu peguei um outro pedacinho pequeno, dei destaque. Third degree, could the tower fall? It's been leaning for more than 840 years. Ela tem estado inclinada por mais de 840 anos. Engineers expect it to remain stable for at least 2,000 more years, unless an earthquake occurs. Then it's anyone's guess. Então, os engenheiros esperam que ela fique em pé mais 200 anos, a não ser que um terremoto ocorra, né? Então, eu peguei, que destaquei essa frase, engineers expected to remain stable, a palavra universal estável, aqui, ó, palavra cognata, que ajuda a dizer, engenheiro igual, expect, quantas palavras que vão nos dando pistas. At least, no mínimo, por mais 200 anos, né? E dá uma frase de baixo, an earthquake occurs. Um terremoto ocorre. Então, tem duas informações. Um terremoto ocorre e os engenheiros esperam que a torre fique de pé estável por mais de 200 anos. Então, qual a ligação que eu vou pegar entre essas duas frases? Sempre, na leitura, está atento a isso. Uma palavra que vai ligar, que é a palavra unless, a não ser que. Então, um texto, às vezes, ele é uma coisa amarrada, não com ideia superposta, uma ideia aqui e outra ali somando. O texto tem, eles falam, elos coesivos, quer dizer, é amarrado, uma coisa depende da outra. Então, ele vai ficar estável, a turma esperam que ela fique estável, a não ser que um terremoto ocorra. Então, é importante sempre, pegando essas, né, negócio de conjunção, essa conjunção adversativa, essas coisas, não adianta nada. É você sentir o que é a conjunção, o que é a palavra ajudou a fazer sentido. E o sentido para se comunicar alguma coisa, né? Então, já tem informações. Então, a torre poderá ficar estável, como os engenheiros acreditam, mais de 200 anos, se não ocorrer um terremoto, tá? Então, continuando aqui, pelo desenho, nem precisa step. Step é passo, os degraus.
297 degraus. Tá o desenho lá, então você nem precisa ser essa já outra informação, né? O infográfico também, como a notícia, segue muito aquele negócio do who, when, onde, como, quem, tudo informado que a pessoa chega ao ver também uma foto de uma revista. Quem? A gente vê muitas vezes em redes sociais, tá a pessoa lá não sei onde, quem que é essa pessoa, onde? Então você tem que informar direitinho, né? Que eu acho assim, o texto jornalístico é muito importante, a revista, esses gêneros todos, para a pessoa, para formar o leitor proficiente que a gente quer, aquele leitor que tem autonomia, leitor crítico, né? Eu chamo de letramento crítico, né? Então, a gente pegar aqui essa informação que é importante. Where am I? Onde eu estou? Ah lá o mapa direitinho. Leaning Tower of Pisa é aqui, ó. A Torre de Pisa. Aqui, e você vê perto de Roma, né? Está o mapa aqui, o Mar Mediterrâneo. Então, é importante essa informação, esse desenho já. Aí já nem é informação verbal, o desenho, que vai dizer que ela está na Itália, né? Agora, eu peguei outro infográfico sobre o coronavírus, o Covid-19. Então, é importante também aqui, vendo isso aqui, que são aqui os anos, né? E aqui as doenças. Por exemplo, aqui Black Death, que é a peste negra, que assolou a Europa. A peste negra, olha o tamanho dela aqui, pra você comparar com as outras. A varíola, do século XVII, as doenças, ela matou praticamente a metade da população da Europa, a Black Plague, né? Que é Então, eu peguei aqui uma parte do texto que eu destaquei, as humans spread across the world, enquanto as pessoas, como é que se diz, elas se espalham no mundo, infectious disease, infectious, que é a palavra cognata, infecciosas, have been a constant companion. Even in this modern era, outbreaks are nearly constant. Então, outbreak é a palavra surto. Então, os surtos são sempre constantes. Então, eu achei que visualiza muito bem. E esse outro slide aqui também, que vocês têm, a letra está pequena, mas eu vou explicando. Aqui, 1700, continua uma linha do tempo, né? E aqui está AIDS. Acquired Immunodeficient Syndrome, síndrome de deficiência imunológica adquirida. Então, em inglês é diferente a sigla também. Então, é de 25 a 35 milhões de pessoas desde 1981 até agora. Então, comparada com essa que foi grande também, essa pandemia da Spanish Flu, que é a gripe espanhola, 40 a 50 milhões de pessoas. Isso aqui, gente, fica muito claro, olha aqui, ó, cholera outbreak. Outbreak é o surto, não é muito usada a palavra. Então, a gente vê que, usando pouco do conhecimento da língua inglesa, mas se valendo do conhecimento prévio, se valendo das figuras, né? E tem outro gráfico aqui, outra parte, death toll, highest to lowest, a mais alta para a mais baixa. É o que eu falei da Black Death, que é bubonic plague, que é a peste bubônica, né? Que matou metade da Europa. Olha o tamanho dela, entendeu? The plague originated in rats and spread to humans via infected fleas. Então, ela pegava nos ratos e transmitia pelas pulgas. Então, aqui a varíola, a Spanish Flu, olha o tamanho dela em relação à outra. E Plague of Justinian, que é uma das primeiras epidemias que eles colocam aqui. E esse último gráfico que eu achei interessante também, estudante, é da coronavírus. Até o dia, ó, muito importante vocês olharem também no qualquer texto a data, porque senão eu publico um negócio lá, e esse negócio do ano passado, de 3 anos atrás. Aqui, April 23rd, 2020, foi um gráfico desse site, que é Visual Capitalist, de dia 23 de 1920, então está continuando, né? Então, até o momento que o coronavírus é bem pequeno em relação aos outros. Então, né? Até o momento, a gente não sabe, né? Mas a gente visualiza muito bem essa dimensão através do infográfico, né? Covid-19, olha lá, 185 mil mortes, né? Aqui, a measure of how many people
Each sick person will infect on average. Quantas pessoas o doente vai infectar. No caso aqui, isso aqui nem precisa explicar no texto, só viu, você já notou, né? Você viu, você já notou. O COVID-19, poucas pessoas. Aqui, measles, que é o tal sarampo. Sarampo é pelo ar, os aerossóis. Então, isso aqui fica claro, um quadro muito mais contagioso que o Covid. Então, a gente claramente pega as informações. Aqui é o famoso que a gente fala, que é What is a Real-Time Dashboard? O dashboard é um painel instantâneo. É um painel, é um infográfico com informações que são atualizadas minuto a minuto. Então, a gente vê isso aqui, esse Real-Time Dashboard. Os lugares, os números todos que vão mudando, o mapa, o lugar que está. Isso eu peguei também, muito importante você, aluno, olhar a data que foi colocado, né? Para você sentir que, para se atualizar, que não foi uma coisa sem atualização. Agora, o outro infográfico também que a gente fala aqui, how long, eu dividi, como não dá para rolar aqui, eu dividi em vários prints. How long does coronavirus live on surface? Quanto tempo que vive na superfície? Aí ele vai explicando aqui também, através de um infográfico, air, up to 3 hours, copper, cobre, up to 4 hours, cardboard, que é o papelão, up to 24 hours, stainless steel, up to 2-3 days. E o plastic, que é o plastic, que é o plástico, ele é onde demora mais. Então, é 3 dias que ele vai demorar para sumir, né? Aqui fala também nessa partezinha aqui que é quando as pessoas entram em contato com muita palavra universal, tá? Infected, contaminated, transmissão aqui, direct contact, respiratory, droplets, muita palavra universal. Então, aqui continua a explicar que é mais o contato quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. É essa frase aqui que eu sempre gosto de terminar com uma frase, com um dizer, né? The principal goal of education in the school should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. Então, Piaget nos fala aqui que o princípio geral da educação nas escolas deveria ser criar homens e mulheres que são capazes de fazer novas coisas, não repetir o que as outras gerações têm feito. Então, é o que a gente tenta na educação, tenta na língua inglesa, criar coisas novas, formar o estudante, o leitor autônomo, e através dos mais variados gêneros textuais, e aquele que sabe distinguir fato de opinião, aquele que sabe se comunicar bem, saber para quem está comunicando, usando a língua dentro de uma perspectiva de comunicação. Thanks for watching. Espero que você, estudante, tenha gostado da aula, a gente vai pegando, eu acho que o tempo pequeno também é muito bom, que a gente não cansa e vai abordando as coisas, e teremos muitas aulas boas para a gente ir. Um abraço.